E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos então aqui para mais uma resolução aqui no nosso canal de Física. Dessa vez uma questão da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, EBIN-SP. Algumas pessoas podem confundir, quem não conhece a instituição, pode confundir como sendo uma instituição de São Paulo, devido a essa terminologia aqui. No momento, deixa eu pegar aqui o apontador laser para... Enfim, mas na verdade é uma instituição de Salvador, considerada normalmente como uma das melhores instituições particulares de saúde pública. E eu gostaria de pedir, antes de nós começarmos a nossa resolução, caso vocês curtam e gostem do conteúdo, darem um like aí no conteúdo do vídeo, caso tenham interesse também em inscrever-se no meu canal e ativar o sininho das notificações para as futuras postagens, que inclusive devo estar colocando algumas hoje ainda, tanto no nosso canal aqui de Física, quanto no nosso canal de Matemática. Tudo bem? Deixarei aí na descrição o link dos nossos dois canais. Ok? Vamos então à nossa questão. Foi uma questão da Baiana de 2019.2, da primeira fase, é a prova modelo 1, questão 31. Vamos então à questão. A figura representa o registro de um experimento realizado por pesquisadores no qual consta o tempo de queda de uma pequena pedra, a partir do repouso, de uma altura de 2 metros da superfície do Monte Everest, em diferentes níveis de altitudes. Considerando-se as informações e os conhecimentos da mecânica e desprezando-se os efeitos do vento e da resistência do ar, é correto afirmar que... antes eu queria fazer uma sugestão. Se você não entendeu direito o enunciado da questão, dê uma pausa aí no vídeo, releia novamente, porque se nós não conseguimos entender o enunciado de uma questão, dificilmente conseguiremos resolvê-la e até entender uma resolução. Tudo bem? Uma outra observação, em muitos casos eu leio as alternativas junto com a questão. Nesse caso eu vou deixar para ler as alternativas na sequência. Eu vou levar o texto de cada alternativa para a resolução, em alguns casos eu faço isso. E em relação aqui à expressão, à representação gráfica, que muitas vezes também eu levo para as resoluções, nesse caso eu não vou levar. Ou seja, por quê? Porque eu tenho aqui, na verdade, 4 alternativas que não dizem respeito especificamente a esse experimento, e sim a situações genéricas. Eu tenho apenas aí uma alternativa que diz respeito à representação gráfica, mas essa alternativa a gente pode responder em função das outras, então eu não preciso delas, tudo bem? A gente vai entender isso já lá nas resoluções. Ok, antes de começar aqui nossa resolução, eu queria fazer aqui rapidamente uma lembrança das expressões do movimento uniformemente variado em μv. Por 2 motivos. Por causa de uma adaptação que nós fazemos dessas 3 expressões para os movimentos verticais, e também por um detalhe que, frequentemente, quando nós analisamos queda livre, alguns alunos me vêm com a seguinte informação de que o tempo de queda eu posso calcular mais fácil por essa fórmula daqui. Aí me dá uma fórmula que o professor passou para ele. Não está errado, mas não é uma fórmula mais. Na verdade, eu acredito que os professores não digam que é uma fórmula mais. É apenas, geralmente os professores fazem uma demonstração e eu farei aqui em uma alternativa, tudo bem? Então, assim, não é uma fórmula mais, nós só temos 3 expressões. Vamos aqui a elas. A primeira é a função horária do espaço percorrido, onde ΔS é V0t mais AT ao quadrado sobre 2. ΔS é o espaço percorrido, não é isso? Também chamado de caminho percorrido, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo de movimento e A é a aceleração. Tudo bem? Depois nós temos a função horária da velocidade, que carinhosamente muitos alunos chamam de vermes voadores atacam a Terra. É a função horária da velocidade, onde nós temos que a velocidade final V em um determinado instante, T, é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes esse instante. Tudo bem? E para completar, muitas vezes nós nos utilizamos da equação de Torricelli, também alguns chamam de Torricelli, sei lá. Onde a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Ok, eu poderia a partir daí já pular e começa a nossa resolução, mas a adaptação que eu citei há pouco, que muitas vezes a gente faz, ou alguns alunos inclusive se confundem, pensam que não são essas fórmulas daqui, mas são as mesmas, são essas aqui. No que é que nós fazemos? Muitas vezes, apenas para fazer uma adaptação, saindo dos movimentos horizontais para o movimento vertical. Chamamos o S de H e chamamos a aceleração de G. Mas não tem problema, eu posso considerar essa daqui, mas se é movimento vertical, eu sei que S vai ser H e a aceleração vai ser da gravidade. Se você olhar, são as mesmas fórmulas, tudo bem? Posso parar aqui para nossa resolução? Posso, não tem problema. Mas olha só, quando esse movimento vertical
ele é apenas de descida, ou seja, chamado queda livre, que é quando um corpo é abandonado. Então, para movimentos apenas de descida, ou seja, queda livre, vezes a velocidade inicial lá em cima, quando ele é abandonado, é zero. Então, as fórmulas ficam mais enxutas. Eu fico, essas parcelas aqui somem, tudo bem? Então, olha só. Está confuso? Ignora isso. E eu tenho isso aqui. Sendo que S é a altura, ΔS, portanto, vai ser ΔH, e a aceleração é da gravidade. Se o movimento é subida e descida, então V0 está aí, existe porque foi lançado. E se o movimento é apenas de descida, ou seja, queda livre, V0 é zero, ficam apenas essas parcelas aqui. Tudo bem? Enfim, fica a critério de vocês. Vamos para a nossa primeira alternativa, alternativa A. A alternativa fala o seguinte: o maior tempo de queda registrado em maiores altitudes é devido à diminuição da intensidade do campo gravitacional com o aumento da distância ao centro da Terra. Vamos entender essa alternativa, porque entender a alternativa é tão importante quanto entender o texto. A questão fala que o maior tempo de queda registrado em maiores alturas, então ela já está afirmando que para maiores altitudes o tempo de queda é maior. Vamos ver isso depois. E para maiores altitudes, também esse maior tempo de queda é devido à diminuição da intensidade gravitacional. Então veja que a questão cita que devido a maiores alturas, o campo gravitacional diminui. Então, juntando essas duas informações daqui de maiores alturas e consequente diminuição do campo gravitacional, o tempo de queda vai ser maior. Então, vamos provar de fato se o tempo de queda é maior para alturas maiores de lançamento e se de fato essa diminuição da gravidade ocorre, provocando de fato ainda um maior tempo de queda. Não é isso? Legal. O que é que nós podemos aqui como primeira informação? Veja que a questão fala de tempo de queda. Então, eu vou me ater apenas ao movimento de descida, e no movimento de descida, V0 é zero. Não é isso? Então, outra coisa aqui também, né, eu vou só voltar aqui. Qual das expressões eu vou usar? Bom, nesse tipo de questão teórica, porém que eu dependo de expressões matemáticas para analisar, e muitos alunos esquecem que as expressões matemáticas nos ajudam a resolver muito tipo de questão, a dúvida é, o que é que eu vou usar? Olha, o que é que está relacionado aqui? Tempo de queda, altitudes e campo gravitacional. De cara eu vou retirar aqui, não vou usar a expressão de Torricelli. Aqui eu não tenho nem tempo de queda. Nessa daqui eu tenho tempo de queda e aceleração da gravidade. Se quiser eu vou passar para cá, não tem problema. Né? Mas eu não tenho deslocamento, ou seja, eu não tenho altura. Então nos resta essa daqui. Eu tenho as três grandezas envolvidas, ok? Deslocamento, ou seja, altitudes, alturas, nós temos tempo e nós temos aqui a gravidade, tudo bem? Então vamos aqui a ela, ok? Bom, vimos então que para um tempo de queda, V0 é zero, não é? Então colocando zero daqui, poxa, nós voltamos para a nossa expressão aqui, tudo bem? Às vezes a gente não bota aqui o delta, mas na verdade essa altura aqui é um deslocamento, é um deslocamento de descida ou subida, os dois, mas nesse caso é só de descida, tudo bem? Mas é o mesmo ΔH que nós temos aqui. Beleza, então colocando aqui zero, nós ficamos que a altura depende, a altura é igual a gt ao quadrado sobre 2. Veja que a questão quer que nós analisemos o tempo de queda em função de g e de h. Então nesse caso eu tenho que isolar o tempo de queda t. Então eu vou passar 2 para cá multiplicando e depois isolo t ao quadrado. Feito isso agora, tirando o quadrado, nós temos o tempo que é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Legal? Bom, podemos logo analisar aqui o tempo de queda em função da altitude. Eu estou vendo que o tempo de queda é diretamente proporcional à altitude, à altura, não é isso? Errado. O tempo de queda é diretamente proporcional à raiz quadrada da altitude. Muito cuidado, isso cai muito em questões, em pegadinhas. Tudo bem? Óbvio que, indiretamente, o tempo de queda é diretamente proporcional à altitude. Mas na expressão matemática, na verdade, ele depende da raiz quadrada de h. Ok? Então, essa primeira informação aqui é verdadeira. Agora, na sequência da alternativa, ele fala que para maiores altitudes ocorre uma diminuição do tempo gravitacional, o que reforça o maior tempo de queda. Então, será que esse campo gravitacional é maior quanto maior a altitude? Veja bem, da gravitação universal, nós vimos que o campo gravitacional, ou seja, a aceleração da gravidade é dada por g vezes m, onde g é a constante de gravitação universal e m é a massa, por exemplo, do planeta.
e d é a distância de um ponto no espaço em relação ao centro da massa, do planeta, no caso. Essa distância aqui eu tenho a soma do raio do planeta, que é considerado normalmente constante, e mais a altura, que é a distância da superfície até o ponto. Então, d, na verdade, é a soma da altura mais o raio. Como o raio é constante, d vai variar em função da altura, ou seja, dessa altitude. Portanto, quanto maior a altitude, maior essa distância, e quanto maior a distância, g, pois g é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância, e aqui dentro eu tenho a altura, portanto, menor o campo gravitacional para maiores altitudes. Então, podemos concluir essa questão como verdadeira. E só para reforçar, temos aqui embaixo, sendo o tempo de queda inversamente proporcional à raiz quadrada da aceleração da gravidade, quanto menor essa aceleração, mais tempo a pedra levará em queda livre. Ok? Beleza? Então, se nós tivermos resolvendo isso aí numa prova, e eu tenho certeza que não está tudo certinho, eu vou abandonar a questão, vou partir para a próxima, porque eu já resolvi, já achei. Mas se você tiver em época de vestibular, então claro que é sempre importante você saber porque é que as outras são falsas. E vamos então para a nossa alternativa B, tudo bem? O que é que ela fala aqui? Quanto maior a altitude, mais rapidamente a pedra atinge a superfície do Monte Everest, a superfície do monte naquele ponto, não é isso? Quanto maior a altitude, mais rapidamente. Então, portanto, menor tempo de queda. Significa menor tempo de queda, pois mais rapidamente ele vai atingir. Mas o que foi que nós analisamos na demonstração do tempo de queda na questão anterior? A gente está falando de tempo de queda, não é? Então, vimos que o tempo de queda ele é diretamente proporcional à altitude. Óbvio que, na verdade, é a raiz quadrada. Então, isso aí já não bate. Então, podemos concluir como falsa a questão. E só para reforçar aqui, da expressão que nós vimos na alternativa anterior. Ok? Vamos então para a nossa alternativa C. Lançando verticalmente para cima a pedra com a mesma velocidade inicial a 2 e a 8 km de altura, é verificado que a 8 km de altitude a pedra percorre menor distância durante sua subida. Entendendo o texto dessa questão? Que se nós lançarmos verticalmente para cima um corpo sempre com a mesma velocidade inicial, lançando de pontos de altitudes diferentes, na altitude maior em que ele foi lançado, ele vai subir uma distância menor. Não é verdade? Então é isso que a questão está falando. Vamos ver se isso é verdadeiro. Na verdade é. O porquê que isso é falso, né? Que nós já sabemos. Veja que a questão está falando agora de movimento de subida. Eu só quero a subida, eu não quero a descida. Tudo bem? Bom, no lançamento vertical para cima, com velocidade V0, constante, né, conforme nós vimos, a velocidade V é nula no ponto de altura máxima. Quando nós lançamos o corpo, para que ele caia, primeiro ele vai parar na altura máxima e para depois iniciar a sua descida. E nesse ponto de altura máxima, claro, sua velocidade final é zero. Tudo bem? Se nós analisarmos pela expressão de Torricelli, por que é que eu vou usar Torricelli? É sempre bom a gente saber o porquê, não é? Olha que nessa questão aí, não faz nenhuma referência ao tempo de queda. Então, naquelas três expressões nossas do M e o V, nós não temos, essa é a única que nós não temos tempo de queda. Lógico que eu vou usar ela, não é? E ainda nela eu tenho aqui a velocidade final e vamos ter aqui esse movimento de subida, esse deslocamento de subida, não é isso? Pois bem, já vimos que lá em cima a velocidade final é zero, então colocando aqui zero, essa é a nossa expressão. Mas aí, professor, por que é que você colocou aqui, já que o sinal é positivo? Mas lembrando que durante a subida, apenas durante a subida, a aceleração da gravidade, que é sempre para baixo, atua contra o movimento, portanto aqui G é negativo, a gente já bota o G aqui entre as duas parcelas, tudo bem? Legal, então, botando zero aqui, vamos fazer aqui uma transformação, vamos fazer aqui as modificações, 2GH é igual a V0 ao quadrado, e novamente o que é que eu tenho que isolar aqui? GH ao V0. Eu quero analisar aqui, ó, o deslocamento de subida, a menor distância, então eu quero analisar o H. Então eu vou passar 2G que está multiplicando, ele vem para cá dividido, ok? O que é que nós analisamos aí então? Que a aceleração, já que a velocidade é constante, essa altura de subida, já que o movimento é só de subida, o ΔH, ele é inversamente proporcional à gravidade. E a gravidade nós analisamos na letra A, relembramos lá da gravitação, que quanto maior a altura, a distância de um ponto até o centro da Terra, menor esta gravidade. Então, lançando aqui
A 8 metros, portanto, distância maior, a superfície é o centro da Terra, portanto, a 8 metros a gravidade é menor. Gravidade sendo menor, portanto, a distância percorrida, a altura vai ser menor, não é verdade? Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, verificando que a 8 km de altitude, a pedra percorre menor distância durante sua subida. Desculpa, deixa eu só consertar aqui a informação. Não sei se vocês perceberam. Quanto menor a gravidade, portanto, maior a altura percorrida. Tudo bem? Então, só para reforçar aqui a nossa questão como falsa, vê-se que a altura percorrida independe do ponto de lançamento, mas apenas da velocidade inicial e da aceleração da gravidade. A 8 km de altitude, a aceleração da gravidade é menor que a 2. Logo, a pedra atingirá uma maior altitude, sendo lançada a 8 km. Tudo bem? E aí vamos então para a nossa alternativa D, nossa penúltima alternativa. Quanto maior a massa da pedra escolhida, menor será a diferença de tempo de queda para altitudes distintas. A questão volta a falar novamente do tempo de queda, tempo de descida, tudo bem? Mas na verdade, independente de ser movimento de subida, de descida os dois, nós vimos que nossas expressões não tem uma coisa, não tem uma grandeza chamada massa. Para nós calcularmos tempos de queda, tempo de subida, o tempo total de movimento, que é a subida e descida, nós independemos da massa, portanto, desprezada a influência do ar, o tempo de queda de um corpo apenas sob a ação do peso, independe da massa do mesmo. É o que se vê pela expressão do tempo de queda na alternativa A, e assim nós temos a nossa alternativa falsa. Ok? E finalmente, chegando ao final da nossa questão, nós temos aí a questão E, que é: a diferença verificada no tempo de queda é devida unicamente a erros experimentais no processo de medição, não havendo razões físicas para justificar uma relação entre tempo de queda e altitude de realização do experimento. Erros de medição sempre existem, nós sabemos disso. Então, se nós formos fazer a experiência sempre lançando de uma mesma altitude, por exemplo, a 2 metros do solo, e ver quanto tempo depois essa pedra sobe, desce até chegar ao solo, e lançarmos e sair 5, 10 vezes quanto quisermos, se nós formos cronometrar isso, nunca teremos exatamente o mesmo tempo de queda. Isso são erros experimentais, não é? Mas esses erros experimentais, na verdade, não tem nada a ver com as relações entre as grandezas, que são relação entre, nesse caso, o tempo de queda e altitude, que nós vimos sim que depende dele, ou seja, o tempo de queda e altitude no qual foi realizado o experimento já foram relacionados na alternativa A, como também tempo de subida na alternativa B, e nós temos, portanto, uma questão falsa, e é isso aí, tudo bem? Gente, muito obrigado pela atenção mais uma vez, para vocês me ajudarem, já que eu estou nesse canal é novo. Peço mais uma vez que, se gostaram do vídeo, deem um like na questão. Mesmo que vocês não deem um like, se puder, deixe um comentário. Lembrando que estou começando o canal, eu sempre vou verificar as falhas para melhorar cada vez mais. Se tiver interesse, também inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para vocês ficarem cientes. E uma coisa importante, estarei postando em breve os primeiros conteúdos desses dois canais de Física e Matemática. No canal de Matemática já estou finalizando o conteúdo sobre tudo de inequação, todas as inequações possíveis, inclusive as inequações logarítmicas, inequações exponenciais e modulares, e também estarei começando com as inequações do primeiro e segundo grau, tudo bem? Depois de inequações, no canal de Matemática, já vou começar a preparar um conteúdo sobre uma coisa que vocês amam, que é logaritmos. E no canal de Física também estou finalizando o primeiro vídeo de conteúdo, que é sobre movimento harmônico simples em NHS. Ok? Muito obrigado mais uma vez, até a próxima e fui!